CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Alô, você acompanhando aqui mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 12 de julho de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muita informação sobre o esporte, sobre o time do seu coração. Começamos com os destaques desta quarta e começamos com o tênis. O sérvio Novak Djokovic venceu o russo Andrei Rublev por 3-1 de virada e se classificou para as semifinais de Wimbledon. As parciais foram de 4-6, 6-1, 6-4 e 6-3. O Djoko agora enfrenta o italiano Jannik Sinner, número 8 do mundo, em busca de uma vaga na grande decisão. O destaque da Ponte Preta, Macaca, com Antônio Lupe. Um abraço para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Outro abraço para você, para todos que acompanham o CBN Esportes. Macaca se prepara para o duelo contra a equipe do Tombense, sábado, 5 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. Daqui a pouco, Ramon Carvalho, volante, que conquistou uma das vagas de titular no meio-campo, fala do seu momento e também projeta o duelo contra o time mineiro. Fórmula 1, a AlphaTauri confirma a saída do holandês Nick de Vries. Para substituí-lo, a escuderia anunciou um velho conhecido. O australiano Daniel Ricciardo está de volta e a mudança já é válida para o próximo grande prêmio, que será na Hungria, em Budapeste, no dia 23 de julho. De Vries foi dispensado em virtude dos resultados ruins em 10 grandes prêmios. Ele não somou um ponto sequer. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O Corinthians fez a lição de casa e venceu o Universitário do Peru por 1-0 no primeiro jogo dos playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na volta, em Lima, o alvinegro joga pelo empate. Palmeiras e São Paulo entram na reta final de preparação para o duelo entre os dois na quinta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. O palmeirense Zé Rafael e os são paulinos Luciano e Caleri devem reunir condições de jogo. Já o Santos afastou mais um jogador, agora por motivo técnico, o atacante Lucas Barbosa. Atletismo paralímpico, a brasileira Elizabeth Gomes, de 58 anos, conquistou nesta manhã medalha de ouro no Mundial que está sendo disputado em Paris, na França. Ela foi campeã no arremesso de peso classe F53 para cadeirantes. Com a conquista, o Brasil soma 11 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze. Por enquanto, o Brasil é o terceiro colocado na competição. Amanhã tem Bugre em campo em Santa Catarina, Guarani Criciúma. O destaque do Guarani, Antônio Lupe. Que encerra a preparação para o duelo contra o time carvoeiro agora cedo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A principal dúvida é se Derek vai ou não viajar com a delegação. E daqui a pouco, Ian, de apenas 17 anos, fala da emoção da estreia no time principal do Bugre. Futebol internacional, Atlético Paranaense e Barcelona oficializaram um acordo de venda do atacante Vitor Roque. Tá em choque, chama o Vitor Roque. O atacante chega ao Barcelona para o início da temporada 2024 e 2025. O contrato dele vai até 2031. A venda do jogador foi fechada por 74 milhões de euros e o Furacão ainda fica com 20% dos direitos do atleta. E agora o destaque de Carlos Eduardo de Freitas, a opinião no CBN Esportes. Tudo bem aí, Carlão? Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Ontem, acompanhando a partida entre o Corinthians e o Universitário, a gente percebeu o Corinthians ainda com dificuldades, mas venceu o jogo. Agora, como eleva o patamar após a entrada do Renato Augusto? E mesmo o Renato tendo ficado um pouco até abaixo tecnicamente, errando alguns passes. Mas o passe principal que gerou o gol do menino Felipe Augusto, a jogada foi toda do camisa 8. Vida longa, acho difícil, porque ele tem alguns problemas físicos, mas vida longa a Renato Augusto no futebol. Já também tem uns destaques de Fábio Scheid aqui no CBN Esportes. Você, ouvinte, participa pelo nosso WhatsApp 19991869070. Mande seu nome, a sua cidade, fique à vontade para participar aqui do CBN Esportes. 991869070. Já teremos também as primeiras informações aqui sobre os times da capital. Tivemos ontem o Corinthians em campo, a preparação dos times de Campinas para as próximas rodadas.
rodadas importantes na Série B do Campeonato Brasileiro. CBN Esportes só está começando com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. Agora são 11h09. CBN Esportes Campinas. Campinas está completando 249 anos. E você, que faz parte dessa história, está convidado para participar de uma grande festa, com inaugurações e eventos especiais que vão marcar o aniversário da nossa cidade. Acesse campinas.sp.gov.br, confira a programação e participe. Campinas, 249 anos. Realização Prefeitura de Campinas. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. A época da estiagem chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Trânsito. Informações do trânsito aqui na CBN com Thaís Azevedo. Tudo bem com você, Thaís? Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar ali da Avenida Norte Sul, que tem trânsito carregado sentido Taquaral, desde o viaduto Laurão até ali a Rua Américo Brasiliense. Motorista perde tempo até a Rua Nuporanga, por conta de obras que estão sendo realizadas próxima à Rua Gustavo Ambrusti. Então, o motorista perde bastante tempo por lá. No sentido Guarani, as pistas seguem livres. A Avenida Júlio Prestes agora tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, tanto sentido Rodovia Dom Pedro, quanto sentido centro, motorista segue tranquilo. Pela Avenida Rosembo Maia, tem lentidão pela pista da direita, na chegada à Avenida Brasil, e pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Francisco Glicério. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Júlio. Obrigado, Thaís. Agora são 11h12. Uma grande conquista está esperando por você no consórcio Embracon. Realize o sonho do carro zero sem pagar juros nem entrada. CBN Esportes Campinas. Onze horas 13 minutos, CBN Esportes está de volta. Quarta-feira muito agitada, com muitas informações. E ele está sedento para dar os seus principais destaques também aqui no CBN Esportes. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Fábio Scheibe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ao que tudo indica, hoje conheceremos os dois primeiros semifinalistas da Copa do Brasil. Às 7 da noite, o Grêmio recebe o Bahia na Arena do Grêmio. No primeiro jogo em Salvador, na semana passada, o placar foi de 1-1. Novo isso por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. E óbvio, quem vencer o duelo no tempo normal estará na semifinal. O Grêmio, 5 vezes campeão da Copa do Brasil, sonha em conquistar o Hexa. Já o Bahia tenta fazer história e chegar às semifinais pela primeira vez na competição. Porém, o motivo de força maior pode adiar a partida. A chegada de um ciclone extratropical que tem a previsão de atingir o Rio Grande do Sul, trazendo fortes chuvas e ventos, é um temor para as autoridades. O prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, enviou um ofício ao Grêmio e à CBF pedindo o adiamento do jogo. Uma decisão será tomada nesta tarde, poucas horas antes do confronto. Na outra partida de hoje, o Atlético Paranaense, em desvantagem, recebe o Flamengo na Liga Arena, em Curitiba. No primeiro jogo no Maracanã, vitória do Mengão por 2-1. Os cariocas jogam por um empate. Já o Furacão precisa vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória do Atlético por 1 gol leva a decisão para os pênaltis, viu, Júlio? O jogo começa
às 9h30 da noite. Tem Sul-Americana hoje, pelos playoffs. Ontem, além do jogo do Corinthians, o América Mineiro perdeu para o Colo-Colo no Chile por 2-1. A partida de volta acontece na próxima semana. E hoje o Botafogo, líder do Brasileirão, encara o Patronato da Argentina, time que disputa a segunda divisão argentina. Semana que vem o Fogão decide a vaga na Sul-Americana no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Ô, Carlão, você costuma falar que é uma quarta-feira gorda de futebol. Já escolheu os jogos do dia, já, Carlão? Bons jogos, né? Boas partidas emocionantes. Eu vou ficar com os jogos da Copa do Brasil, né? Tem essa situação do Grêmio envolvendo aí o clima, né? Lá de Porto Alegre. Mas o Flamengo, né? Flamengo é um grande jogo, fica a expectativa. O Alan viajou, né? Viajou com o grupo rubro-negro carioca, mas eu vou ficar com o Flamengo e a partida do Grêmio contra o Bahia. São dois jogos interessantes. Muito bem, vamos falar de vôlei agora, porque ontem tivemos o lançamento oficial do projeto do novo time de vôlei feminino de Campinas. Antônio Lupe esteve no evento, na prefeitura, representando a CBN, com mais informações sobre esse novo projeto, né, Lupe? É verdade, Júlio. É um projeto novo, mas que já vem sendo programado há um bom tempo, né? Segundo o Kleber de Oliveira, o CEO e gestor da equipe, é um projeto que tenta sair do papel desde 2013 e só agora consegue aí tirar ele do papel, contratar jogadoras e criar esse projeto que também tem um lado empresarial, que tenta atrair patrocinadores para que ele seja longo, assim como outros projetos que já aconteceram na modalidade aqui em Campinas. O Kleber de Oliveira, ele tem um projeto e um cronograma ousado, de em 4 temporadas ser campeão do mundo e trazer o torneio para a cidade de Campinas. Foi isso que ele destacou em sua entrevista. Um projeto que nós temos uma ambição grande, mas não é uma ambição, é um projeto já estruturado, nós temos um cronograma. Nós temos o objetivo de, em 4 temporadas, sermos campeão do mundo. Esse é um objetivo, trazer o campeonato mundial interclubes feminino para Campinas, na nossa arena. Então, assim, nós já estruturamos isso, nós agora vamos trabalhar todos os dias arduamente para poder consolidar esse programa que nós fizemos, esse cronograma que nós colocamos aí de um time nasceu nessa temporada, 2023-2024, para 2026-27, estarmos com status, se Deus quiser, já com um título de Superliga e estar disputando um campeonato mundial, aqui na cidade de Campinas. Isso, eu te digo, talvez vocês ainda não saibam disso, mas é algo que a gente já vem vendo do nosso esqueleto de venda que nós estamos colocando, do nosso projeto, nós estamos colocando isso para as empresas. E é o que está motivando e está tivendo muito. Cara, isso é um projeto grande. O projeto já nasceu grande, é um projeto audacioso e estruturado. Bom, tá aí o Kleber de Oliveira, e entre as atletas que foram contratadas, né, o time já está praticamente formado para a disputa do Campeonato Paulista e também para a Superliga C. A mais experiente, ou uma das mais conhecidas, não é a mais experiente, até porque tem a Fabiola, que já atingiu a casa dos 40 anos, mas tem a Mari Paraíba, de 36 anos, que estava disputando a Superliga principal e é um dos principais nomes do projeto. Ela fala sobre essa responsabilidade de lidar com atletas mais novas que também fazem parte do Campinas Vôlei. Na verdade, assim, eu não coloco essa carga sobre mim, né? Mas eu tento passar para as mais novas um pouco do que eu já aprendi durante toda a minha carreira. Mas ano passado mesmo eu estava no Barueri, já tinha essa mescla da juventude, inclusive eu era uma das mais experientes, então acabou que foi uma escola ali para mim, eu ter que jogar com meninas mais novas, então eu acho que nada acontece por acaso. Foi uma equipe assim, onde eu era mais velha, então eu me vi, caramba, como o tempo passa rápido, né? Hoje eu tô aqui jogando ao lado de meninas mais novas e eu já tenho a oportunidade mais uma vez de estar no Campinas com um projeto completamente novo, mas eu acho que tem tudo para dar certo e acho que não vai faltar empenho e motivação para essa equipe. Os jogos do Campinas Vôlei Feminino, eles serão realizados no ginásio do Concórdia, onde é um local tradicional já do vôlei feminino aqui na cidade. E o primeiro desafio é o Campeonato Paulista e, como disse o Kleber, com o objetivo ousado de, em breve, 4 temporadas, conquistar o mundo, Júlio Nascimento. Eu gosto dessas ousadias, mas às vezes isso acaba pesando, né, Carlão, em cima do projeto, né, porque
As pessoas querem ver resultados. Talvez no vôlei, diferente da nossa cultura do futebol, ele tenha mais liberdade para fazer esse tipo de previsão mais ousada. O fato é que a gente está torcendo para que ele esteja certo, porque para Campinas ter um time forte de vôlei feminino vai ser muito importante para nossa cidade, né, Carlão? Ah, sem dúvida, Júlio. Também gosto desse tipo de ousadia, e você foi pontual quando fala que no vôlei a pressão é menos intensa, né? Lógico que a pressão existe, mas ela é de um grau menor que a pressão existente no futebol, mas legal, né, cara? Pô, já pensou em 4 anos, campeão de Superliga, o Brasil recebendo o Mundial, torneios expressivos, o Brasil não, Campinas, né, a nossa cidade, recebendo torneios expressivos. Então, muito legal, que seja bem-vinda aí a equipe de vôlei, quase uma década, né, sem o vôlei, tem a Fabíola, tem a Mari Paraíba como referências, e vamos torcer, Superliga C, degrau em degrau, já Superliga A, ou Superliga Principal, mas que esse projeto, ou esta projeção, ela seja confirmada, porque sem dúvida alguma, acompanhar um time de um alto nível aqui na nossa cidade, de quebra, um mundial de clubes ou um mundial de seleções, sem dúvida, ótimas atrações para um futuro bem próximo. Já que o Kleber fez aí uma previsão ousada, eu vou na mesma linha e vou dizer que apesar de Mari Paraíba e Fabíola, que vão aí nos contemplar com um voleibol de altíssima qualidade, acho que a torcida campineira vai gostar muito da Sarah Ellen. Acho que a Sarah Ellen chega para ser também uma das protagonistas aí desse time, porque está também no auge técnico, físico. Sarah Ellen vai desempenhar muito bem seu papel, e os jogos, só lembrando, né, serão no ginásio do Concórdia, um belíssimo ginásio também que estará à disposição para os jogos de vôlei no feminino. Bom, Antônio Lupe, vamos lá, seguindo, só lembrando que o torcedor pode seguir participando aqui do nosso programa pelo nosso WhatsApp que está à disposição. Sim. E eu quero saber aí, Lupe, se temos já as primeiras participações dos nossos ouvintes, por gentileza. Temos sim, Júlio. Manda um abraço pro Donizete, que tá ouvindo a programação da CBN, já mandou mensagem aqui pra gente. O Marcelão também, lá do Jardim Marisa, sempre participando. Obrigado pelas mensagens que o Marcelão sempre participa, tanto no CBN Esportes quanto também do Arena. O Ricardo, que está falando do Jardim Garcia, também falou que está na sintonia e disse que apesar da vitória do Corinthians, o Timão precisa se preocupar mesmo com o Campeonato Brasileiro. Quem também mandou mensagem aqui foi o Carlos, que fala de Vinhedo, torcedor do Santos. Falou que o Santos vai contratar bons nomes para o Campeonato Brasileiro. Eu duvido. Mas vamos aguardar, como já diria o outro. São participações e o ouvinte pode continuar mandando a mensagem através do 19 99186 9070. Nascimento. Já que os ouvintes falaram do Corinthians, do Santos, a gente engloba Palmeiras e São Paulo também, agora com o boletim de Gabriel Dudziak. Eliminado da Libertadores, o Corinthians iniciou nesta terça a sua campanha na Copa Sul-Americana, mais especificamente nos playoffs para as oitavas de final do torneio. A fim de priorizar outras competições, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu mandar vários garotos a campo, e dá para dizer que eles tiveram um jogo muito difícil, devido à marcação forte dos peruanos. O primeiro tempo terminou empatado por 0-0, e o segundo ia pelo mesmo caminho, até Renato Augusto entrar em campo e um atleta peruano ser expulso. Foram as chaves para o jogo mudar. Aos 33 minutos do segundo tempo, Renato Augusto carregou, driblou e serviu Felipe Augusto, que encheu o pé para abrir o placar para o Corinthians. O alvinegro tentou fazer o segundo, mas não conseguiu nenhuma outra chance tão clara e ainda viu o Universitário desperdiçar uma no último lance do jogo. Final, Corinthians 1, Universitário 0. O resultado deixa os corintianos a um empate da classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Uma vantagem pequena, mas exaltada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Tem um adversário, cara, nós tivemos um jogo que nós tivemos que atacar com uma linha de 5 bem plantada, eles não desfizeram a linha de 5 nunca, 3 no meio campo, só 2 caras na frente para pegar um contragolpe dos zagueiros, souberam jogar, os laterais entraram na hora certa, fizemos um jogo taticamente muito correto e nós fizemos uma vantagem. Mas sempre falta um pouquinho mais, eu acho que nós podemos, claro, chegar de 2, 3, 4 é muito melhor. Palmeiras e São Paulo entram na reta final de preparação para o segundo e decisivo duelo entre os dois na quinta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Alviverde está otimista para contar com o retorno de Zé Rafael, que ficou fora dos últimos 4 jogos devido a um estiramento no joelho. O atleta tem treinado normalmente, mas não tem escalação garantida. Certo é que o atacante Arthur será desfalque, uma vez que já disputou a Copa do Brasil pelo Bragantino. Como foi derrotado por 1-0 no Morumbi, o Palmeiras precisa ganhar do São Paulo por 2 gols para garantir a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Triunfo por 1 gol leva a decisão aos pênaltis.
O São Paulo deverá ter o retorno da dupla de atacantes Luciano e Caleri para o jogo de quinta-feira. Ambos tiveram que sair no intervalo do Choque Rei na semana passada por causa de dores musculares e não atuaram no domingo pelo Brasileirão. Já o zagueiro Alan Franco, que teve dores na perna direita também no duelo contra o Palmeiras, ainda é dúvida. O Santos, por sua vez, se prepara para o clássico de domingo, justamente contra o São Paulo no Morumbi. A notícia do dia, porém, foi mais um afastamento de jogadores sob a gestão do técnico Paulo Turra. Agora foi o atacante Lucas Barbosa, por questões técnicas. Além dele, já treinam separados do grupo principal Soteldo, Natan e Lucas Pires por motivos disciplinares e Ivonei, Daniel Ruiz e Ed Carlos por motivos técnicos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, com as informações dos times da capital e também do Santos. Ô, Carlão, quando o Felipe Augusto apareceu no Corinthians, muito se comparava ele com o Jô por conta da semelhança física, né? Mas assim, ainda precisa amadurecer, precisa evoluir, é um garoto ainda. Só que o gol dele foi bem estilo Jô mesmo, né? Soltou a canhota, né? Numa jogada bonita do Renato Augusto, mas chama atenção, Júlio, eu tô com você, muita calma, ainda mais atacante de time grande, é complicado, precisa corresponder a toda rodada, marcar gols a todo momento, mas é um jogador que apresentou qualidades, sem dúvida alguma, e teve muitas dificuldades, até porque o Corinthians, antes da entrada do Renato Augusto, sofreu demais com a criação, mas o Felipe ali brigando, né, se debatendo ali com os marcadores, se deu bem, e com o passe que o Renato Augusto deu, fez um golaço, um gol de gente grande, um gol à la Jô, né, que foi um grande artilheiro na história do Corinthians. Luciano e Caleri juntos, é uma arma para o São Paulo nesse clássico contra o Palmeiras, Carlão? Armas importantíssimas, Júlio. Luciano, pela fase que atravessa, é um bom jogador, é uma referência, é um protagonista nesse time do São Paulo. E o Caleri para um jogo que é a cara dele, né? O Caleri é o chato no bom sentido, é um cara que briga com os zagueiros, não tem bola perdida, é o argentino nato, né, para um jogo que vale muito, vale classificação, e um clássico, né? E o São Paulo e Palmeiras têm protagonizado aí grandes embates, ou Copa do Brasil, ou Campeonato Paulista, e o Caleri não 100%, né? Dores nas costas, é muito complicado, mas é uma arma importante para o São Paulo para enfrentar o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Ô Fábio, e essa dúvida para o Abel Ferreira, hein? Quem vai ficar com a vaga do Arthur nesse ataque do Verdão, hein, Fábio? Então, Júlio, o Palmeiras também pode contar com a volta de Zé Rafael, que dá um diferencial ali também ao meio-campo do Palmeiras, e sendo assim, podendo contar com um ataque mais leve, né? Com Rony, Dudu e até o próprio Hendrick que pode entrar, ou mesmo o Luiz Guilherme, ou se o Abel quiser, jogar com o Richard Rios também no meio-campo e adiantar o Veiga. O Palmeiras tem opções, mas a volta do Zé Rafael eu acho fundamental, porque ele é o motor ali do Palmeiras, né? Um cara que desenvolve bem o meio-campo, marca muito bem, e tem feito muita falta nos últimos jogos. Certamente será um grande jogo. Mais um choque rei decisivo na Copa do Brasil. Falando em decisão, vamos agora para o Rio de Janeiro falar dos times cariocas com Vitor Lessa. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fez questão de ressaltar nas últimas entrevistas coletivas que o River Plate exige o pagamento da multa rescisória pelo meia De La Cruz, avaliada em 16 milhões de dólares, quase 78 milhões de reais. E o clube segue irredutível em relação a negociar valores. O jogo duro dos argentinos é tanto que a pedida não se refere somente aos números, mas também à forma de pagamento. O River Plate quer à vista. O Flamengo, que chegou a um acordo com o uruguaio, não desistiu do jogador, que é um pedido especial do técnico Jorge Sampaoli. A última proposta do rubro-negro foi de 8 milhões e meio de dólares, pouco mais de 41 milhões de reais. E o clube não aumentou o valor, enquanto o River Plate segue na defensiva. Após a recusa de Gustavo Alfaro, o Vasco definiu outro alvo e acertou finalmente a contratação do também argentino, o técnico Ramon Dias. O treinador de 63 anos está sem clube desde maio, quando deixou o Al Hilal da Arábia Saudita. Ele deve chegar ao Rio para assinar contrato na quarta-feira. O vínculo será até o final de 2024. O nome de Ramon chegou a ser ventilado no Vasco no final de junho, mas à época o clube descartou o interesse. Com a recusa de vários treinadores nos últimos dias, o argentino voltou à pauta e foi procurado. Ele chega na manhã desta quarta-feira ao Rio para iniciar o trabalho à frente do clube com a dura missão de livrar o Vasco de mais um rebaixamento.
O Botafogo teve um imprevisto na viagem para a Argentina na tarde desta terça-feira. O avião em que a delegação partiu rumo à cidade do jogo da Copa Sul-Americana teve um problema após a decolagem em Porto Alegre. Com isso, por questões de segurança, o voo precisou retornar ao aeroporto Salgado Filho. Os reparos foram feitos e o avião decolou novamente às 18 horas rumo a Santa Fé. Não houve nenhuma emergência ou necessidade de atendimento a bordo. No Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso e o volante Felipe Melo participaram normalmente da atividade nesta terça-feira no CT Carlos Castilho, quando o grupo se reapresentou após a vitória no último domingo sobre o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 tricolor vem lidando com dores no pé esquerdo há muito tempo e não joga há 2 semanas. Ele tem, na verdade, uma fascite plantar. A expectativa é de que ao longo da semana ele consiga trabalhar e fique à disposição para o Fla-Flu do próximo domingo. O técnico Fernando Diniz não terá Keno à disposição, já que ele levou o 3º cartão amarelo diante do Inter. O clube corre contra o tempo para regularizar o atacante uruguaio Léo Fernandes, que pode ser um substituto para o próprio Keno. Do Rio de Janeiro, Vitor Lessa. Obrigado, Vitor. E agora as participações dos ouvintes aqui no CBN Esportes, Antônio Luque. A Marildo Brenner de Hortolândia sempre participando conosco. Essa questão de afastamento por questões técnicas é ruindade mesmo. Certo, Carlão? Cara, depende, né, Lupe? Depende. O Paulo Turra está tentando enxugar um pouco o elenco e são garotos, né? E tem potencial. Se estão no Santos é porque tem potencial. Agora é o momento de dar uma refrigerada neste elenco do Santos, porque a responsabilidade é grande de permanecer na Série A. E o Ademir, boa tarde, meu amigo. Quero mandar um abraço pro Fábio, que trabalha aí na CBN Campinas. Mensagem do Ademir. Opa! Final 7684 com um manto com a camisa daquele time que Fábio Scheibe adora. Aí, Scheibe, é pra você, hein? Grande Ademir. É daqui de Itu, Ademir. Ituano? Trabalha na área de jardinagem aqui, conheço bem ele. Palmeirense verde, viu? Aí sim, hein? E a última pra fechar, o Derivaldo também manda mensagem, sempre conosco. E manda um abraço, sabe pra quem? Pra Mara, que tá mandando mensagem. Está curtindo a apresentação de Júlio Nascimento no CBN Esportes. Aê! Agora são 11h31, a gente volta depois do Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 12 de julho de 2023. A Polícia Federal prendeu até o momento 8 pessoas numa operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Os 2 grupos, que são alvo da investigação, movimentaram mais de 2 bilhões de reais desde 2017. Outros 3 suspeitos são procurados pelos agentes, que cumprem 29 mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou o bloqueio de 250 milhões de reais em bens e valores investigados. A ação é realizada no Rio de Janeiro, em São Paulo, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Usuários de drogas cobram R$ 350 para devolver um celular roubado na Cracolândia de São Paulo. A reportagem da CBN presenciou mais um roubo numa avenida da região que foi palco do confronto e confusão na terça-feira. Um homem aproveitou um semáforo vermelho para pegar o aparelho de um motorista de aplicativo. Ele decidiu ir ao fluxo de usuários para tentar recuperar o celular, mas desistiu depois de ser informado que só devolveria um objeto mediante o pagamento. A ministra do Esporte, Ana Moser, vai acompanhar a seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo. Durante a competição, ela vai articular a candidatura do país para sediar a próxima edição do torneio em 2027. O Mundial desse ano será realizado na Austrália e na Nova Zelândia no período de 20 de julho a 20 de agosto. A estreia do time está marcada para o próximo dia 24. Ana Moser recebeu as atribuições em meio a uma disputa pelo cargo dela entre partidos da base aliada do governo no Congresso Nacional. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, vamos falar dos times de Campinas aqui no CBN Esportes. Ponte Preta e Guarani estarão em ação nesta semana pela 17ª rodada da Série B. E começamos por qual time, Antônio Lupe? Vamos começar pelo Guarani, Júlio Nascimento, que joga amanhã contra a equipe do Criciúma, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Bugre vai em busca da sua primeira vitória com Humberto Louser no comando técnico, atuando como visitante. A preparação da equipe está em fase final. Hoje os atletas treinaram no período da manhã e daqui a pouco vão viajar em direção a Criciúma, em Santa Catarina. Por enquanto, a principal dúvida segue sendo no ataque, se o Derek vai ou não para o jogo. Contra o Londrina, ele saiu com um pequeno desconforto muscular. No final do jogo, ele deu até uma entrevista para a CBN, não estava mancando, mas é claro que passou por exames e o Guarani ainda não divulgou a situação física e clínica do atleta. Se o Derek não for para a partida, não tem muito mistério, porque o Bruno Mendes deve assumir a vaga de titular. Já na lateral direita, Ian, que fez a sua estreia no time principal, pode voltar para o banco de reservas, porém, ele vai guardar com carinho o duelo contra o time paranaense, até porque foi a primeira partida do atleta de apenas 17 anos no time principal do Guarani. Ele fala sobre o sentimento, a emoção e também a sua trajetória antes de chegar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É um sentimento muito grande, fico muito feliz de poder estrear em casa, com vitória ainda, não tem coisa melhor. E só tenho a agradecer a tudo e agradecer a cada um na comissão que acreditou no meu potencial e me deu a oportunidade de estar estreando. Fico muito feliz, né? E ainda mais estar contribuindo com um passe, onde saiu o primeiro gol. Isso a gente já vem treinando há tempos e eu cheguei no início da pandemia, eu fiz uma avaliação, aí passei. Aí teve a pandemia, aí não pude treinar, aí eu voltei para o Rio. Aí quando terminou a pandemia eu voltei. Aí cheguei no Sub-17, aí não joguei, que era o ano de 04, eu era o mais novo, aí não joguei, não tive oportunidade. Aí no ano de 2005, que é o meu ano, aí tive minha oportunidade, aí as coisas foram fluindo, aí eu subi pro Sub-20, aí fui pra Copinha, aí da Copinha subi profissional. Só tenho a agradecer a todos que me ajudaram, me apoiaram, sempre me deram conselho, me ajudando dentro e fora de campo. Só tenho a agradecer aos caras por me abraçar, mesmo eu sendo tão jovem. O Humberto sempre apoia, me dá conselhos, sempre alertando que eu posso melhorar, sempre querendo o meu bem, e abraçar os conselhos dele e desfrutar dentro de campo, que vai dar certo. Esse é o Ian. 17 anos, primeiro jogo como profissional na vitória contra o Londrina, participou inclusive do primeiro gol que foi marcado pelo Derek. Porém, com a volta do Diogo Matheus, que cumpriu suspensão contra o Londrina, o Diogo Matheus deve voltar ao time. Também tem o Ivan Alvarinho que retorna, então o Ian deve ficar à disposição no banco de reservas e o Guarani vai ter um duelo difícil pela frente, já que o Criciúma tem apenas 3 derrotas jogando em casa na temporada, são 16 jogos com 10 vitórias,
3 empates e 3 derrotas. Só que duas dessas 3 derrotas aconteceram na Série B do Campeonato Brasileiro, para o Juventude por 1-0 e também para o Ceará pelo placar de 2-1. Júlio. O Carlão, muda muito Diogo, Matheus e Ian, Derek e Bruno Mendes, são essas as principais incógnitas, as principais possíveis mudanças, né, para o jogo de amanhã, né, Carlão? Olha, Júlio, na lateral direita muda. O Ian ainda é um garoto, teve uma participação regular no jogo contra o Londrina, viveu bons momentos não tão bons assim no jogo contra a equipe paranaense. O bom momento ele mesmo disse na entrevista, participou do gol, ganhou o calor da torcida, o afago dos companheiros. Momento ruim, o que faz parte do futebol foi aquela sonora bronca do Matheus Bueno, e até chamei atenção aqui no programa, acho que o Matheus foi muito acima do tom. Não pela bronca, acho que a bronca é válida e ela faz parte do dia a dia do futebol, do dia a dia do jogador. Agora, da maneira que foi em frente à torcida, eu repudiei, mas já passou, águas passadas, né? Mas o Diogo Matheus é experiente, é o cara da bola parada, é referência dentro do elenco, é capitão do time, então muda. E o Guarani vai precisar desta experiência, desta bagagem do Diogo Matheus no estádio Heriberto Rios, e o Ian vai aguardar a próxima oportunidade, muito novo, já demonstrou potencial, já sentiu o gostinho de ser titular, de jogar pelo Guarani, de vestir uma camisa pesada como é a do Bugre Campineiro. Então muda para melhor no meu modo de entender. À frente, Júlio, muda um pouco a característica, né? O Bruno Mendes é um jogador mais de definição, embora seja participativo, mas é o cara mais da definição, o cara do último passe, o cara para arrematar em gol. E o Derek se movimenta mais. Olha, Júlio, eu não sei se o torcedor bugrino vai me entender. Dentro daquela projeção que cada equipe faz em cada campeonato, e no caso agora a Série B, lá nos bastidores eles falam, jogo para ganhar, jogo para perder, jogo para buscar o empate e tal. Esse jogo contra o Criciúma, na projeção, é um jogo de derrota. Por tudo que o Criciúma tem apresentado, pelo que o Guarani tem apresentado, pela atmosfera no Heriberto Rios. Isso não significa que o Guarani vai perder, dentro de uma projeção. Então, sabe o que eu faria? Se o Derek não estiver 100%, eu guardaria o Derek. Guardaria o Derek para as próximas rodadas, trataria esse problema muscular que ele sofreu no jogo contra o Londrina, depois ele criou até uma jogada e quase um gol que ele faz contundido, né, o Derek naquele instante. Então eu pouparia o Derek e colocaria o Bruno Mendes para aí sim, com o Bruno Mendes ganhar corpo e ganhando ritmo de jogo que o Bruno precisa chegar ao 100%, porque ele é necessário para esse time do Guarani. Então eu colocaria o Bruno Mendes, dava uma poupada no Derek e aí sim, nas próximas rodadas, o Derek 100%, o Bruno Mendes perto dos 100%, o Humberto Louser ganharia reforço. Mas um jogo duro, Julião, um jogo difícil, um jogo complicado, e o Guarani vai ter que se superar, jogar talvez o que não jogou dentro desta Série B, para voltar aí com pontos preciosos dentro da bagagem. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. E o Guarani vai ter uma dificuldade para enfrentar sem ser o Criciúma, chegar até Florianópolis. As informações que nós temos é que o aeroporto está fechado, vai ficar fechado, até estou em contato aqui com alguns companheiros, porque o Guarani tinha a chegada prevista para Florianópolis hoje às 3 horas. E por conta desse incidente, o voo vai ter que ser remanejado para outro aeroporto, então o Bugre vai enfrentar um problema também de logística por conta desse incidente que aconteceu hoje de manhã. Um avião derrapou na pista, abriu um buraco, e por isso os voos estão suspensos lá no aeroporto de Florianópolis. Pois é, né? Aliás, a gente tem acompanhado aí com muita atenção tudo que tem acontecendo, principalmente na região sul do país. Até houve um pedido de adiamento do jogo do Grêmio, né? Recusado inicialmente pela CBF. Então, é algo para se preocupar também, né, Carlão? Porque envolve a logística do Guarani. Claro que tudo... A logística hoje é parte fundamental. A gente só vê o dentro de campo, mas tudo começa lá na logística, lá com o seu Sérgio do Prado, até chegar no jogo e os jogadores estarem em campo, né, Carlão? Julião, você leu meus pensamentos. Eu acho que a logística hoje, é claro, a parte técnica dentro das 4 linhas, tal, mas o extracampo, a logística tem um papel fundamental. Haja vista aí, o Botafogo teve problemas também lá em Porto Alegre, né, no embarque para a Argentina, teve que voltar, digo Porto Alegre, porque o Botafogo permaneceu lá depois da vitória sobre o Grêmio. E a logística é importantíssima.
tem a parte mental desta viagem. Eu sempre falo aqui, o cara que tem medo de avião deve ser um horror toda essa situação. O descanso do atleta é fundamental. A viagem para Criciúma, o Lupe já esteve lá, não é fácil, né, Lupe? A estrada não é uma estrada tão qualificada assim. Então a logística é sim importantíssima. Fora de campo talvez seja 100%. E o Guarani tem mais esta situação para tentar administrar, além do jogo, que é a parte mais difícil. Ô, Júlio. Pois não. O Jâniter Decordes, que era um grande amigo nosso, trabalhava na imprensa de Santa Catarina, hoje ele faz a cobertura do Criciúma. Ele trouxe uma informação importante que a delegação do Guarani, ela deve mudar ali a empresa que faz o voo, né? E deve desembarcar no aeroporto de Jaguaruna, em Santa Catarina. Porém, existe também a preocupação das condições climáticas. E aí seriam outras duas opções, o aeroporto de Navegantes ou até mesmo o aeroporto de Porto Alegre. Então, ele traz no seu boletim a informação do Jâniter Decordes, repórter lá de Criciúma, com essa situação. E o que Navegantes, segundo ele, o aeroporto de Navegantes e de Porto Alegre, a distância é praticamente a mesma para chegar até Criciúma, mas o Guarani vai ter que mudar toda a sua logística aí para chegar até o local da partida amanhã, marcada para as 8 horas da noite. Só precisa saber aí, né, como está a situação lá no aeroporto Salgado Filho, porque tivemos restrições de voos, né, então certamente tudo isso está sendo informado também ao Guarani, e a reportagem da CBN acompanha também todos esses movimentos para saber como o Guarani vai a Criciúma amanhã à noite, às 8 horas, enfrenta a equipe do Tigre. Depois do intervalo tem informações da Ponte, tem também destaques com Fábio Scheib, tá só esperando aqui para dar também mais curiosidades sobre o mundo do esporte. Agora são 11 horas e 46 minutos. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Scheib e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN
CBN Esportes Campinas. Muito bem, agora são 11h49. Vamos falar da Ponte, entra em campo no sabadão, às 5h contra o Tombense. Será que vem aí a 4ª vitória seguida da Macaca, Antônio Lupi? É o que o torcedor da Ponte espera, Júlio Nascimento. E a vitória, ela pode ser importantíssima, porque a gente tem comentado aqui sobre essa questão da Série B. O grupo de cima disparou, o grupo de baixo não vence, tem aquela zona intermediária da tabela. Mas só para você ter uma ideia, se a Ponte Preta vencer a equipe do Tombense, hoje a equipe de Tombos abre a zona do rebaixamento com 12 pontos. A Ponte é a 13ª com 21. Então ela pode, se vencer, abrir aí quase 13 pontos, é isso? De diferença? 21, 22, 13, 24. Na verdade, 12 pontos de diferença para o primeiro time na zona do rebaixamento. E isso aí na reta final do primeiro turno, ou seja, um jogo importantíssimo para a Ponte, que aí pode até pensar a olhar para a parte de cima da tabela. A Ponte, como eu disse, 13ª colocada. E até por isso, o técnico Felipe Moreira aproveita a semana cheia, né? Alguns atletas estão nesse processo de transição, é o caso do Leonaldi e também é o caso do Elvis, mas alguns jogadores que estavam com dificuldades para principalmente ter uma sequência no time, por conta de cartões ou por conta de lesões, estão dando uma resposta positiva nos últimos jogos. Um desses atletas é o Ramon Carvalho, volante que ano passado não atuou porque sofreu uma lesão grave muscular, iniciou a Série A2 também com problemas físicos e desde o jogo contra o Sport ele tem sido peça constante na equipe principal da Ponte Preta. O Ramon, em entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta, falou sobre o momento que vive e também a expectativa para o jogo contra o Tombense. Eu acho que estou vivendo um momento bom, né? Após ano passado ter uma lesão grave, né? Igual eu tive, perdi a sequência que eu vinha tendo quando eu cheguei. Então, me recuperei, trabalhei bastante para esperar minha oportunidade. E ela veio e, graças a Deus, estou podendo retribuir e cada vez ganhar mais confiança. A gente teve algumas dificuldades ali no começo da competição e vinha tendo também, né? Só que agora a gente está se ajustando, está evoluindo. Claro que tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu acho que a gente vem numa crescente boa e espero poder melhorar cada vez mais. Acho que é muito importante, né? Um jogo dentro de casa. Né, a gente vai contar com o apoio do nosso torcedor, que faz muita diferença. Então, a gente está com uma expectativa muito boa, né, trabalhando bem aqui durante a semana, para poder, se Deus quiser, somar mais 3 pontos. Esse é o Ramon Carvalho, volante da equipe da Ponte Preta, que espera agora repetir as atuações, inclusive foi um dos melhores jogadores em campo na vitória contra o Avaí e deve ser presença certa na partida contra a equipe do Tombense, sábado, 5h, jogo marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Júlio. Ô Carlão, o Ramon hoje, ele é titular, né? Das últimas 5 rodadas aí, né? O Ramon só não jogou contra o Atlético Mineiro por uma questão contratual. E aí que chama atenção. Como titular, o Ramon Carvalho não perdeu, são 3 vitórias, 1 empate. Então, hoje o torcedor da Ponte não vê motivos pro Ramon sair do time, né, Carlão? Ô Júlio, coincidência ou não, ele tem muito a ver com esta recuperação. O Lupe citou o jogo contra o Sport, mas eu foco mais ainda no jogo contra o Ituano, que é onde inicia esta série vitoriosa da Ponte. O Ramon teve um papel importante, teve um papel fundamental. É aquele volante ou meio-campista moderno, né? Defende bem, mas faz uma boa transição. O que atrapalha o Ramon, o que está atrapalhando, ou estava, é melhor falar assim, estava, as lesões, né? As lesões não deixaram o Ramon ter uma sequência positiva no estádio Moisés Lucarelli. Mas agora sim, parece que na ponta dos cascos ele teve um entrosamento importante com o Amaral, o próprio Matheus Jesus, encaixou os 3, né? E com a ajuda dos externos, né? Com a ajuda dos laterais. Eu falei externo até... eu fico meio nervoso com essas modernidades. Vou chamar a moça para limpar aqui. Porque... Mas com a ajuda dos externos, antes o Dudu, agora o Paulo Baia,
Mas o Ramon tem um papel fundamental. E ontem até você me perguntava sobre o Elvis, sobre o Leonaldi, que estão aí em período de transição. Mas hoje não sei se eles vão ter lugar nesse time da Ponte. O Elvis é o cara diferente, é o cara do improviso, é o cara que tem um repertório vasto, mas não sei se encaixa nesse time da Ponte atualmente o próprio Leonaldi, que é um grande jogador, é um ativo da Ponte na parte financeira, mas hoje eu acho que a dupla se entendeu bem, o Amaral e o Ramon. E esse time da Ponte está dando resultado, e como você disse, Ramon, Matheus Jesus, Amaral, Paulo Baia, o André a hora que estiver bem, esses caras se entenderam, e hoje a Ponte tem aí esta cara de time. E elogios ao Felipe Moreira, por que não? Né? Um treinador que vem convivendo com críticas, com questionamentos, mas vive um grande momento. Então, palmas para ele. O que é justo, né, Julião? Sem dúvida nenhuma. O Fábio Scheibe, agora falando sobre Luiz Soares, torcedor do Grêmio muito preocupado com a saúde física, né, do Luiz Soares, principalmente sobre essa lesão no joelho, né, Fábio? O Luizito Soares que vem sofrendo de fortes dores no joelho de algum tempo. Ele operou o joelho em 2020, fazia recuperação desde então, até com um médico espanhol lá de Barcelona. E de acordo com o jornal uruguaio El Observador, o Luizito Soares desistiu de ir a Barcelona, agora nesse período que o Grêmio vai ficar sem jogos, já que joga hoje e o compromisso do fim de semana foi adiado, porque o Corinthians tem compromisso da Copa do Brasil, então o Grêmio vai ficar mais de 10 dias sem atuar. Luizito Soares tinha pensado em ir para Barcelona para tratar do joelho, que o deixa fora tantas vezes de jogos, que a contusão é tão sentida por ele, mas ele desistiu de ir e vai tratar do problema no próprio Grêmio. O Luizito Soares deve jogar hoje a partida contra o Bahia, e então vai começar essa recuperação no próprio Grêmio, então não vai para Barcelona como havia sido veiculado anteriormente, para tratar com seu médico pessoal lá na Espanha, viu, Julio? É isso aí, aliás, a gente torce muito pela recuperação, né, do Soares, que é um dos maiores jogadores aí da nossa geração, né, Fábio? Teve grandes momentos no Liverpool, no Barcelona, com o Messi, com o Neymar, até mesmo no Atlético de Madrid foi muito bem, então é um jogador que a gente torce demais. Ô Fábio, alguma atualização sobre a situação envolvendo o preparador físico do Universitário? Ontem, mais uma vez, cenas lamentáveis de racismo, hein, Fábio? Muito triste, mais uma vez, ontem aconteceu, o preparador físico do Universitário, o uruguaio Sebastián Avelino Vargas, foi preso em flagrante ontem na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, por supostos atos racistas cometidos durante a partida lá na Arena do Timão. O Vargas passará por uma audiência de custódia hoje e o juiz vai decidir sobre a manutenção da prisão dele ou não. Ele segue preso, mas não constituiu advogado ainda. Então, hoje à tarde, ele vai passar por uma audiência de custódia para saber se permanecerá preso no Brasil ou vai ser libertado, vai ser solto para voltar ao Peru, até mesmo ao Uruguai, né, já que ele é uruguaio. Muito bem. Antônio Lupe, temos participações pelo nosso WhatsApp, o torcedor da CBN participa aqui do CBN Esportes, Lupe. O Bartolomeu, ele tá bravo com a opinião do Carlão, e ele fala, não entendo por que não podem jogar juntos Bruno Mendes e Derek. Cara, eu acho que se encaixa o Bruno José e o Bruninho com um jogador de definição. Neste momento, eu acho que com os dois, né, de lado, o Bruninho e o Bruno José, ou o Derek ou o Bruno Mendes. Não vejo motivos ainda para os dois jogarem juntos, mas Humberto, né? Humberto acho que deve treinar também, os dois atuando juntos numa situação de emergência. Eu não vejo problema, mas titular, o trio titular hoje, Bruninho, Bruno José e Derek, e o Bruno Mendes entrando, correspondendo. Agora, se o Bruno estivesse perto do 100%, ele seria o titular absoluto, mas infelizmente ele não consegue atingir o ápice da forma física, mas tecnicamente é diferenciado. Bom dia, meus amigos, aqui é o Edivaldo, motorista de aplicativo. Infelizmente, os nossos times aqui de Campinas, Guarani e Ponte, só disputam os campeonatos tanto paulista como brasileiro para não cair. Então, não vamos ficar iludidos. Carlão, fala para nós até quando vai ser assim?
Eu também faço essa pergunta. Até quando vai ser assim? E desde 2004 a gente não faz um derby pela Série A do brasileiro. Cara, 20 anos, né? Nossa. É muita coisa. Se levarmos em conta a tradição do Guarani, a tradição da Ponte Preta, a força das duas torcidas, 20 anos sem um derby na Série A de brasileiro é algo grave. O Daniel de Souza, a punição ao Santos foi porque o incidente foi dentro do estádio. Dessa maneira, a CBF indica que fora do estádio pode tudo. Brigam em aeroportos, estações de trem, em metrô, rodovias, etc. Até matam e ninguém faz nada. Opinião do Daniel Souza, opinião forte aqui do Daniel Souza. E para encerrar, o Vitor Viana fala de uma possível contratação aqui do Guarani. Em Júlio e Carlão, o que vocês acham? Kaique, lateral esquerdo. Informação que foi divulgada pelo nosso companheiro Lucas Rossafa. Possibilidade da primeira contratação do Guarani, lateral esquerdo, que fez base toda no São Paulo, estava no Maringá, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu não lembro do Kaique. Não lembro. Mas certamente a gente vai falar com mais calma durante o Arena. Meus amigos, um abraço para vocês, hein? Fábio Scheibe, Carlão, Lupe, até o Arena. Até o Arena, Júlio Nascimento. Obrigado a todos que acompanharam aqui o CBN Esportes, meio-dia em Campinas. Valeu! CBN Esportes Campinas.